Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Prevenir e Educar com Helena Guiar. Se não for inscrito, por favor, se inscreva, me dê esse apoio. Vamos continuar a série de alguns possíveis sinais e sintomas que uma vítima de abuso sexual pode apresentar, ok? Falaremos agora sobre alguns sinais e sintomas cognitivos. Vamos entender primeiro o que é a cognição, o que envolve a cognição. Vamos ler juntos. A cognição ela é a capacidade de processar informações e transformá-las em conhecimento. É o processo de aquisição de conhecimento, ou seja, envolve a memória, a atenção, funções executivas, linguagem, tudo o que o cérebro utiliza para aprender. Linguagem é uma função cognitiva importante, então é a linguagem que auxilia na compreensão e na comunicação com o outro. E essa comunicação ela pode ser tanto verbal, literal, falada, como não verbal. Um clássico exemplo de comunicação não verbal são os desenhos, então aí é uma ferramenta muito importante, inclusive para professores, né? Que estão em sala de aula, pode aí aplicar algum desenho com tema ou sem tema, desenho livre, e aí se deparar com um desenho como esse, que é uma forma não verbal e explícita de que a criança ela foi possivelmente abusada sexualmente, porque ela dá muita ênfase, muita conotação, por exemplo, aos órgãos sexuais. Será que ela de repente está acessando pornografia? Né? O que tem levado essa criança na faixa etária dela a fazer um desenho com essa conotação sexual, tá? Então isso é muito comum ser utilizado para observar, inclusive na faixa dos 4 até os 10 anos, que é a faixa mesmo etária da infância, que muitas delas elas não conseguem trazer insumos de que estão sendo abusadas, não consegue compreender, confunde abuso com afeto muitas vezes, e a forma como ela está querendo externar que alguma coisa está acontecendo diferente é através do desenho. Então, quando a gente fala de cognição, né, e como a pessoa ela compreende, isso é importante também incluir essa frase aqui, ó, o abuso ele pode gerar crenças distorcidas e afetar a autoimagem. Então ela passa a acreditar numa coisa que não é real, mas ela entende, ela se enxerga de um modo diferente. Então, por exemplo, ela carrega uma culpa, isso é muito comum nas vítimas de abuso. Ela pode pensar, se algo ruim está acontecendo comigo porque eu sou má, né? A culpa ela é toda minha. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas infelizmente é algo que ela adquire, né? De acordo com a experiência dela, tá? Que é essa culpa que ela carrega. Porque, inclusive, o abusador, ele tem esse padrão de falar, olha, qualquer coisa que acontecer, a culpa é sua, né? Você gostou, então a culpa é sua, não pode falar nada pra ninguém. Então, existe todo esse estímulo externo para que a criança, ela possa, de fato, acreditar que ela é culpada, tá? Ideias negativas sobre si mesmo, eu sou suja, eu sou mal, né? Eu mereço estar passando pelo que eu tô passando, então... Tem estímulos externos, né, do abusador que age covardemente e a criança que está ali ainda em fase de formação que acha que aquilo é uma verdade, tá? Ela começa a ter uma conclusão de mundo distorcida do que de fato é. Ela não se enxerga como vítima, ela se enxerga como vilã da história. Concentração também é importante no processo de cognição, no processo de aprendizagem, por isso que é muito percebido nas escolas, tá? Quando alguns sinais de abuso. Vamos ler aqui juntos, tá? Baixa concentração e atenção. Então a criança, ela passa a se concentrar no próximo abuso. Nossa, quando eu chegar em casa, o meu avô, o meu tio vai pegar em mim, eu vou ter que, né, fazer tal coisa à noite, não vou conseguir dormir. Então ela fica só preocupada pensando nisso, tá? Isso tira essa concentração dela, né? Isso tira o foco, que é, por exemplo, estar na sala de aula concentrada fazer uma atividade, e aí ela acaba esquecendo de coisas que ela deveria fazer. Uma lição de casa, ou uma matéria, ou que vai cair na prova, porque ela tá muito preocupada, concentrada no no que vai acontecer depois no cenário que possivelmente o abuso acontece, que na maioria das vezes, infelizmente, quase 80% são dentro dos lares, tá? Fuga, entra no mundo da fantasia. Então a dor da criança ela é tão intensa, tão grande, que ela passa dificuldade de encarar a realidade, então ela começa a
se concentrar muito é fantasia. Tem crianças também que se afundam no mundo online, tá? Videogame, jogo. Aí você pensa, mas por que isso? Que compulsão é essa? E possivelmente é uma fuga. Ela quer fugir desse mundo real e ela acaba encontrando no celular, nas telas, uma forma de fugir disso, né? De uma forma de se anestesiar desse problema real. Distúrbio de linguagem, então pode ser alteração súbita no vocabulário. Então ela falava de uma forma correta e passou a falar errado, por exemplo, né? Uso de termos sexuais incomuns para idade. Então, poxa, tá falando coisa que é muito lascivo, né? Tem aí uma conotação erótica para a idade dela. Será que ela tá acessando algum conteúdo impróprio? Será que alguém tá falando, estimulando ela de coisas que não é adequada para a idade dela? Confusão cognitiva, então um pensamento fragmentado, incoerente, não faz muito sentido as coisas que ela fala, que ela pensa, né? Dificuldade de organizar ideias e narrativas. Por isso que quando é aplicado, né, a escuta especializada, quando uma criança ela relata um abuso, é importante não interromper, é importante ajudá-la nesse processo. Quando eu falo ajudá-la, é não ficar sugestionando coisas, tá? Porque ela já tá tendo possivelmente um problema de narrar, dificuldade em pedir ajuda, porque ela já tem a culpa, ela já tem o peso, ela já tem aquela questão, mas será que a culpa foi minha mesmo? Mas a vergonha, como é que ela vai conseguir externar, falar sobre isso? Se para um adulto é difícil falar de algo íntimo, você consegue imaginar uma situação em que você tá com um estranho e aí alguém dá uma tarefa, bom, agora fala com esse estranho como é que foi a sua primeira vez, detalha para ele. Você fica assim, constrangido. Como é que você elaborar isso para poder falar com o estranho? Então, a mesma coisa com uma criança, tá? Principalmente quando ela está com dificuldade cognitiva no aprendizado dela, da compreensão de mundo dela. Hipervigilância mental. Então, assim, é uma criança, um adolescente que tá todo o tempo em alerta, até com o olho arregalado, né? Ele tá assim, naquela tensão constante, independente do contexto. Imagina o que tá passando na cabeça dela, né? Vou chegar em casa, não vou conseguir dormir, porque ele vai vir no meu quarto, ele vai querer falar comigo, o que eu vou fazer? Eu peço pra dormir aonde? Eu peço ajuda pra quem? Não foi acreditado? Então, um turbilhão de pensamento que vem, né, invadir aquela criança, adolescente, e ele fica alerta o tempo todo, a mente trabalhando o tempo todo, tá? Desconfiança, então, é como se fosse um risco iminente, ela fica numa ansiedade também constante. Preocupação constante mesmo sem motivo aparente. Então, de repente, ela tá na escola, tá tudo bem, tá numa sala de aula, tendo uma aula tranquila, né? Um dia ensolarado, todo mundo feliz, mas ela tá tensa, ela tá nitidamente tensa porque ela tá pensando, né, no pós, como é que vai ser isso, como é que ela vai, como é que vai ser a fuga dela, como é que ela vai sobreviver por mais um dia, tá? Então, fiquem nos demais vídeos, eu vou postar outros vídeos que eu vou falar de outros sinais, outros sintomas, tá? Separado aí, né, por padrão, se é cognitivo, se é físico, se é emocional, psicológico, comportamental. Então, é importante a gente desmembrar esses sinais e sintomas para uma possível identificação de vítimas de abuso, tá? Lembrando que sinal é aquilo que você enxerga na vítima e o sintoma é aquilo que a vítima relata que ela tá sentindo. Se for interessante, compartilhe com mais pessoas.